Boa noite a todos. É um prazer reencontrá-los. Uma satisfação em manter novamente este contato com vocês. Desejo aos colegas presentes, a Ellen, o Lorenzo, a Gabriela, o Ricardo. E eu, primeiramente, vou fazer uma pergunta. Nós chegamos a analisar a questão da arbitragem internacional ou ficamos só na arbitragem no direito interno? Acho que só na arbitragem no direito interno. Então, Né? tá. É o que eu imaginei também. Isso. Porque a matéria é bem extensa, então eu dividi em duas partes, né? Na verdade, depois dessa aula, nós temos, acho que, mais uma e já temos a prova, né? De qualquer maneira, eu vou estender até o dia de prova a questão relativa ao direito internacional privado, que nós vamos ver nas próximas aulas, mas eu gostaria de terminar primeiro este ponto, que é um ponto estrutural muito importante. Quando falamos em arbitragem, prezados alunos, nós já vimos na aula anterior que se tratava de um método supletivo, facultativo, de solução de conflitos internacionais entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. E, evidentemente, que esta solução é uma solução que exclui a aplicação do chamado poder judiciário. Assim sendo, quando se estabelece análise sobre o ponto de vista internacional da disciplina, nós temos que, então, entender ou ratificar alguns dos pontos já ministrados. Em primeiro lugar, repito, método alternativo de soluções de conflitos. Eu estou dizendo que o método tradicional, que nos corresponde ao Poder Judiciário, ao juiz de direito, que vai analisar uma determinada questão, na esfera interna, na esfera internacional, estas soluções têm se mostrado um pouco fora de um padrão da modernidade. Até porque, em muitas circunstâncias, nós vamos verificar que um juiz de direito, que é evidentemente formado com a devida aplicação em leis, em estrutura de direitos, ele, na verdade, desconhece algumas questões de natureza técnica, até porque ninguém pode conhecer todos os pontos relativamente à existência de conflitos que se repetem mundo afora. Assim, por exemplo, quando se fala em uma análise mais profunda do conflito, que ocorre sobremaneira nos processos internacionais, nós temos que nos valer de uma fórmula facultativa de resolução. E essa fórmula é a arbitragem. E a arbitragem aqui é um meio, portanto, extrajudicial, na qual as partes em conflito submetem as suas questões de litígio, sejam questões presentes ou questões futuras, aos cuidados específicos de um árbitro ou de um tribunal arbitral. Só para esclarecer, o árbitro individualmente considerado e um tribunal arbitral aqui considerado como um grupo de árbitros que serve para o mesmo objetivo. Nós vamos verificar que, quando falávamos da arbitragem no sistema interno, nós falávamos em relação a chamados direitos disponíveis e não direitos indisponíveis. Ou seja, a arbitragem só será consolidada diante de direitos que as partes podem dispor. Invariavelmente, questões de natureza privada e não de natureza pública, certo? Assim sendo, quando se estabelece o sistema arbitral, e vocês têm toda a liberdade de me questionarem se tiverem alguma dúvida, ou eu estiver passando um pouco à frente aqui do ponto, e vocês não entenderem, que eu retorno sem problemas, certo?
Muito bem. Então, quando se submete ao sistema arbitral, a gente, na verdade, está mais vinculado a questões ditas patrimoniais, questões envolvendo finanças, questões envolvendo sistema monetário, questões envolvendo aquelas todas implicações de natureza técnica complexa. Neste processo, o árbitro, ou o juízo arbitral, como quiserem, será, então, o encarregado da decisão no caso concreto. Concorda? E isto quer significar, desculpem, isto quer significar que o árbitro, a rigor, é uma pessoa que já é credenciada em um assunto específico. Por exemplo, imaginem a análise de uma questão envolvendo prospecção e refino de petróleo. Quem sabe a respeito disso? A não ser as pessoas que têm expertise nestes assuntos, a maioria grande da população, das pessoas, das empresas, desconhece esta modalidade. E com esse desconhecimento, acaba ocorrendo de que também os juízes não conhecem. Os juízes sabem da lei, os juízes sabem do direito, mas tudo aquilo que é tecnicamente vinculado a determinadas circunstâncias específicas são desconhecidas para um mero juiz de direito. E, portanto, nós temos que buscar a figura de um árbitro, que é aquele que detém toda a possibilidade e conhecimento naquele assunto específico. Como eu falei de refino e prospecção de petróleo, eu poderia falar, por exemplo, de propriedade intelectual, de evolução tecnológica. Eu posso falar até mesmo de contratos de importação e exportação, dependendo das circunstâncias que eles estão envolvidos. E vejam bem, se nós formos nos deparar com uma decisão judicial, o que o juiz faz quando não conhece aquele ramo específico da disciplina que é o objeto do conflito? Ele vai chamar um perito para realizar análise daquele contexto. Vamos pegar o exemplo de questão envolvendo erro médico. Quando se interpõe uma ação por erro médico, dentro desta ação vão ser integrados os termos decorrentes de diagnósticos e doenças que, evidentemente, não são de competência de um juiz, porque ele não se formou em medicina. Como algumas oportunidades, ele não tem conhecimento em engenharia, havendo um litígio envolvendo engenharia. Então, vejam, o que ele faz? Ele chama um perito naquele assunto e, através deste perito, que ele vai vincular a sua decisão. Evidentemente que um perito que é de sua extrema confiança e de sua extrema faculdade de entendimento sobre o assunto. Ora, vejam que na arbitragem o que nós estaríamos fazendo é exatamente colocar este perito como juiz, colocá-lo como aquele que vai deliberar acerca do assunto, o que reduz não só toda a complexidade do processo judiciário, que é preso a inúmeras formalidades de natureza processual e de direito material, como ainda está imposta a esta solução judicial uma série de requisitos que vão complexizar esta relação jurídica. Então, vejam, não seria, evidentemente, melhor considerarmos que a questão vai evoluir melhor dentro de um sistema vinculado às partes e o árbitro que entende do assunto? Ou seja, eu e o Lorenzo estamos em conflito
para resolver uma questão envolvendo, por exemplo, marcas e patentes, propriedade intelectual. Nesta medida, o assunto polêmico trazido à tona vai se referir não só, por exemplo, a uma patente ou um invento, mas também aos segredos envolvidos neste invento, que não podem ser objetos de publicidade. O que, na verdade, no processo judicial não ocorre. Todo processo judicial é público, a não ser pequenas circunstâncias diferenciadoras que estão vinculadas às ações determinadas em litígios de família. De qualquer sorte, vocês já iniciam entendendo que a arbitragem traz à tona, então, a possibilidade de que aquele árbitro vai definir com prioridade, com certeza e com toda a competência a matéria em discussão. E vejam mais, quando o Lorenzo e eu aqui entramos num acordo para resolver isso através de arbitragem, eu não ingressei com ação contra ele, tornando-o réu. Eu entrei com uma ação contra ele porque ele também concordou com isso. Então, vejam, a primeira grande diferença estrutural, nós dois somos autores da ação. Ninguém é reputado como réu, né? Que em certas circunstâncias tem até uma consistência pejorativa. Assim sendo, as partes entram em posição de igualdade dentro do processo. E vejam, são elas mesmas que escolheram o árbitro. E este árbitro é imparcial, e este árbitro é a pessoa de sua confiabilidade, porque ele foi retirado, ele foi buscado de um rol de experts que temos vinculados a órgãos governamentais, a órgãos internacionais e outros setores até de natureza privada, onde existem a relação dos árbitros e de suas competências específicas. A partir dali, nós vamos buscar a indicação daquele que nos parece o mais indicado. Ora, se eu estou, então, resolvendo um conflito envolvendo uma questão de propriedade intelectual, eu tenho que ter pleno conhecimento acerca de propriedade intelectual. E isto, como durante muitos anos sequer foi objeto de análise nem das faculdades de direito, hoje ela remanesce dentro de um outro sentido. A proteção às marcas e patentes, à propriedade intelectual, é conteúdo de direito internacional, porque interessa a todos aqueles que detêm marcas e todos aqueles que usufruem de marcas e de patentes, certo? Então, vejam, no processo arbitral, a escolha se faz, certo, para aquela pessoa que vai deliberar um caso concreto dentro de seus critérios de competência. Por isso que a decisão arbitral, a chamada sentença arbitral, ou mesmo, se quiserem, o também denominado laudo arbitral, tudo são sinônimos, tem identidade com o que nós chamamos uma sentença judicial. Tem efeito executivo, portanto, obrigatório, porque na hora que nós optamos pela arbitragem, nós já deliberamos também que esta solução é obrigatória e que a decisão tomada é irrecorrível, é inapelável e, portanto, não tem recurso. É a última. É a final. Vejam, então, que a confiabilidade das partes à figura do árbitro é imprescindível. Porque, na verdade, ele vai estabelecer uma decisão que vai ser compulsória para as partes, obrigatória, e dela não podemos nos afastar de fórmula nenhuma. Certo? Muito bem.
Adiante. Nós vimos também que toda arbitragem inicia por um documento próprio. Este documento próprio está estabelecido numa convenção internacional ou num tratado internacional que nós vamos chamar de Convenção de Nova York. E eu estou agora falando com vocês acerca da arbitragem internacional, por isso de Nova York, né? Esta Convenção de Nova York é um acordo escrito onde as partes se submetem à arbitragem em relação a todas as suas divergências, sejam atuais ou futuras, de acordo com aquele relacionamento jurídico que pode ser de natureza contratual, é um contrato, ou de outra natureza. No Brasil, nós delimitamos dois tipos de sistemas de arbitragem que mais ou menos são os mesmos do sistema internacional. Então, a convenção de arbitragem, ela vai se dividir em duas partes bastante importantes. Em primeiro lugar, a que nós chamamos de cláusula compromissória, que é um contrato entre as partes, onde as partes, em comum acordo, renunciam à aplicação do poder judicial e se comprometem a levar adiante o seu compromisso para vincular, quando surgir o conflito, o procedimento arbitral. Vejam, então, que a cláusula é um documento escrito, constante desde o início das relações entre as partes. Por exemplo, eu estabeleci com o Lorenzo uma regra jurídica vinculada a um contrato de transferência de tecnologia, certo? E esta transferência de tecnologia, eu estou cedendo a ele, e esta será devidamente retribuída por ele. Então, vejam, este tipo de acordo é o acordo inicial. E, neste momento, não há nenhum litígio entre as partes. Ao contrário, há o acordo de elaborar este instrumento. E, dentro das cláusulas deste contrato primitivo, nós vamos fazer constar lá, cláusula número tal. As partes em comum acordo deliberam que a solução de quaisquer conflitos incidentes sobre este contrato será resolvido por arbitragem. Isto é cláusula compromissória. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas aí o senhor não está dizendo quem é o árbitro, nem está dizendo qual é o objeto, nem que a decisão é obrigatória. Obviamente que eu não posso estabelecer isto, certo? Porque eu nem sei qual é o litígio que pode vir a ocorrer. A única coisa que eu defini, ou que as partes definiram, é que a solução será via arbitral. Ponto. Agora, quando surgir o conflito, nós estamos obrigados a complementar este mesmo comprometimento. Como? Estabelecendo o chamado compromisso arbitral. O compromisso arbitral vai estabelecer, então, 3 pressupostos. Primeiro, quem é o árbitro? Ou qual a fórmula de localizar o árbitro? Ou quem será a disponibilização de um árbitro? Segunda questão, qual é o objeto da nossa discussão? Vamos imaginar que o problema do nosso contrato foi o fato do meu adverso, o Lorenzo, no caso, estabelecer que procedeu à cessão aquele direito privativo dele para um terceiro. E isto maculou o nosso contrato, porque
ele estava vinculado a um compromisso de sigilo, confidencialidade. Então, eu tenho um conflito, mas eu não quero colocá-lo ao ponto de estabelecer que ele será o responsável por isso, enquanto não o fixar diante de um árbitro e o árbitro estabelecer. Não foi ele, mas foi por isso. Uma decorrência natural da sessão que ele recebeu. Enfim, a solução que eventualmente venha a ser dada. Então, vejam, neste momento eu sei qual é o objeto do meu conflito. E o árbitro só vai decidir isso, não vai decidir mais nada. Mesmo que existam outros pontos obscuros, porque nós queremos a solução desta questão. Certo? Então, o objeto é importante porque ele vai configurar exatamente aquilo que nós queremos solucionar. Ponto. E, no final, o mais importante dos atributos, que a decisão do árbitro é obrigatória. Vejam que a obrigatoriedade que resulta da arbitragem, ela é uma resolução que, no caso do juiz, é obrigatória também, mas obrigatória porque, se não for cumprida pela parte que eventualmente venha perder a ação, eu posso executá-lo via força, via a expedição, a chamada execução forçada. Ele não cumpriu a decisão do árbitro, eu vou, isso no caso do judiciário, né? Conclamar o oficial de justiça a intimá-lo para que ele pratique o ato em tantos dias sob pena de busca e apreensão, etc. e tal, através de meios de força, como a polícia, como o exército, se for necessário, dependendo das circunstâncias. Ou seja, o juiz dispõe do direito de força. É o chamado poder de polícia, o que o árbitro não tem. O que o árbitro não tem. Por isso que lá nos procedimentos judiciais eu não preciso dizer que eu estou me comprometendo, porque se eu não me comprometer com a decisão e eu quiser me evadir dela, quiser fugir dela, o que vai ocorrer? Eu vou mandar o juiz atrás e o juiz vai mandar cumprir. Na arbitragem isso não ocorre. Porque, em primeiro lugar, a arbitragem termina quando é dada a decisão. Naquele momento terminou a arbitragem, a solução foi dada. E vejam, nós nos comprometemos antecipadamente que ela seria definitiva e que nós nos obrigamos por ela. Então, raramente, no cenário internacional, nós vamos ver o descumprimento de uma regra arbitral, de uma decisão arbitral. Porque este tipo de procedimento que inicia nos países mais desenvolvidos, como os países europeus, como os Estados Unidos, como na Coreia do Sul, como na China, como no Japão, entre outros, este procedimento, segundo o sistema jurídico destes países, ela goza de uma presunção de que, se a parte diz que vai cumprir, a parte vai cumprir. Não é o famoso jeitinho brasileiro que vai modificar isso. É uma questão de natureza ética. É o princípio do pacta sunt servanda, que vai dizer a questão, o acordo foi feito para ser estritamente cumprido como determinado. E isso é levado muito a sério, principalmente nos sistemas anglo-saxões, os sistemas da Inglaterra, da Dinamarca, da Suécia, onde isto é fundamental, sob pena de descrédito da parte em relação a toda a comunidade. Então, vejam, nós sabemos que nosso país, infelizmente, incide neste problema. Se quer uma decisão judicial que pode ser executada à força é cumprida, imagine uma situação arbitral. Agora, quando o Brasil estabelece um acordo, mediante cláusula compromissória ou através de um compromisso arbitral,
ele vai fazer com um país que detém este tipo de responsabilidade e que isso vai cair muito mal se alguém descumprir. Porque se torna um representante de um país que não pode ser devidamente respeitado. Não utilizou-se das regras jurídicas, das regras arbitrais de boa fé. E isto faz com que se afaste o princípio da arbitragem se houver realmente afronta a este princípio. Por isso, dificilmente a arbitragem será desrespeitada sob ponto de vista internacional. Certo? Até porque nós nos comprometemos, né, pessoal? Mudar a palavra agora no meio, quando perdi a ação, não é alguma coisa muito viável. Muito bem, vamos um pouco mais adiante. Bom, a matéria técnica importante para a resolução dos conflitos dentro do sistema de direito internacional privado é, estruturalmente, a questão comercial, ou a questão mercantil. Ou seja, envolve sobremaneira estes tipos de contrato, que são contratos típicos e exclusivos de um sistema internacional. Contrato de importação e exportação, contratos de transferência de tecnologia, contratos de representação comercial, contratos de distribuição, contratos de franchising, contrato de joint venture, entre outros contratos. Muito gostaria de poder transferir a vocês todo este contexto destes contratos para que vocês tivessem uma noção, ainda que ínfima, a respeito da sua incidência. Seja como for, um minutinho, por favor. Seja como for, desculpe, seja como for, a contratualidade internacional, exatamente por ser algo complexo, em termos técnicos, ela está quase que inteiramente destinada a formalizar soluções pela arbitragem. Olha, vocês acham que uma grande companhia internacional, certo? Produtora de petróleo, por exemplo, que vai discutir com uma parte a respeito deste assunto, vai se submeter a um juiz? Eu não estou fazendo pouco caso de um juiz, eu estou simplesmente estabelecendo uma regra de que aquilo, evidentemente, vai determinar um eventual prejuízo em relação à decisão que venha a ser tomada. Por isso que a arbitragem é importante, certo? Então, os contratos comerciais, que eu mais ou menos me referi, invariavelmente são o ponto de toque das relações internacionais arbitrais. Assim sendo, nós vamos verificar que o que vai definir a utilização da arbitragem é exatamente aquela relação, vamos imaginar, entre um cidadão brasileiro, nacional brasileiro, ou um estrangeiro que resida no Brasil, esteja aqui domiciliado, certo? Com um cidadão estrangeiro, seja de qualquer país que possa relacionar-se. Então, vejam, esta relação, que é uma relação entre uma estrutura de conexão internacional privada, por exemplo, no contrato, ela é uma relação que, evidentemente, há que ser operada através de métodos adequados para a eficácia da decisão que venha a ser tomada. Então, a grande maioria destes contratos internacionais acaba havendo conflito entre as partes, solucionada pela arbitragem. Ora, e para que se opte pela arbitragem, nós temos que analisar alguns elementos básicos que envolvem esta questão. Como, por exemplo, os chamados elementos de estraneidade, ou elemento estrangeiro, como vocês quiserem. Matéria típica do direito internacional privado.
O elemento estrangeiro são elementos chamados vinculativos da deliberação acerca da escolha da lei que vai ser aplicável. Assim, a arbitragem será internacional quando, diante de algum elemento que faz esta conexão, vai se desenvolver uma relação entre fronteiras, Brasil e outro país. Né? Seja de acordo também com o objeto da ação, que é a matéria internacional, seja em relação às partes, um nacional e outro estrangeiro, seja em relação a quem é o árbitro, se o árbitro é nacional, se o árbitro é estrangeiro, ou até mesmo em relação à sede do juízo arbitral, aonde vai se realizar a arbitragem. Por seu turno, estes elementos vão definir a necessidade de que se opte pela arbitragem. E a lei brasileira, ela não conceitua o que é uma arbitragem internacional, propriamente dita. Mas, no artigo 34 da lei, nós vamos verificar que o direito brasileiro adota o critério geográfico para definir se uma arbitragem é interna ou internacional. Nós vamos definir que essa arbitragem, se feita no Brasil, se elaborada no Brasil e aqui julgada, ela será uma arbitragem interna. Se foi procedida em outro país, ela será denominada de arbitragem externa ou internacional. Esta é a conotação da lei brasileira sobre este assunto, certo? Ora, também, como é no âmbito interno, do âmbito internacional, as partes vão escolher o árbitro, ou, por exemplo, o critério de sua designação. Nós podemos, por exemplo, deliberar, olha, nós vamos pegar um árbitro que trate deste assunto e que seja membro da Corte, do CCI de Paris, que é um órgão arbitral internacional de alto respeito, onde existe uma relação de árbitros que estão disponíveis a serem objeto da escolha para arbitragem. O CCI de Paris é muito utilizado no sistema brasileiro, até porque ele é digno de respeito e seriedade no trato destas questões. E os árbitros que dali são escolhidos, invariavelmente, apuram e solucionam questões de maneira exemplar. Muito bem, então essa designação, nós podemos dizer, vai ser feita de acordo com a CCI de Paris. Ou é o fulano de tal, que é da nossa confiança, ou é o Beltrano. Estas regras sempre vão levar em consideração o quê? Qual é o direito que vai ser aplicado nessa relação? É o direito nacional ou o direito estrangeiro? E aí, quando nós falamos em direito aplicável, nós temos que entender que aqui no sistema arbitral existe uma regra que é insubstituível, que é a regra da autonomia da vontade. Ou seja, as partes estão absolutamente livres para não apenas escolher o árbitro, mas escolher também qual é o direito que querem aplicar nessas relações. Vejam bem, eu não quero contemplar o direito do Ricardo, não quero contemplar o direito do Lourenço, eu quero contemplar o direito norte-americano, porque ele é o que melhor elabora regras a respeito do assunto, ou direito suíço, ou direito japonês, seja lá o que for. Veja que nós podemos optar pela lei, o que o Brasil não autoriza do sistema dos tribunais tradicionais. Porque todo contrato, por exemplo, no Brasil, está submetido à regra da lei de introdução às normas do direito brasileiro. O artigo 17 desta regra, certo? Ela vai dizer que a submissão do árbitro, a determinação da designação do árbitro, certo? Vai se estabelecer na fórmula daquele direito que as partes optaram.
E, segundo a nossa lei, a obrigação que está inserida no artigo 9º desta lei vai dizer que só pode ser aplicável a lei do país em que se constituiu a obrigação. Portanto, se retira do sistema brasileiro o princípio da autonomia da vontade. Agora, não em relação à arbitragem, que pode autorizar a aplicação de quaisquer direitos, mas em relação à utilização do poder judiciário, que tem que se basear na lei, certo? Então, além do direito aplicável, nós podemos escolher qual é o idioma que nós vamos elaborar este acordo. Qual é o idioma que vai ser o idioma da arbitragem? Vai ser o francês, porque a Câmara é de Paris? Vai ser o direito inglês? Vai ser o idioma japonês? Sei lá. Depende do nosso relacionamento, depende de quem são as partes do contrato. E isto vai fazer que o idioma seja um elemento também designativo pelas partes da escolha da lei aplicável. O idioma vai estabelecer, por exemplo, que a expressão de toda a negociação foi feita em inglês. Esta é a regra de que vai determinar a autenticidade da arbitragem. Por outro lado, o local em que o julgamento vai ser proferido é no Brasil ou é no estrangeiro? Aonde vai ser proferido este julgamento via arbitral? Vejam que tudo isso é faculdade exclusiva das partes. A arbitragem internacional, então, é isso que eu gostaria que vocês guardassem, ela tem assento no princípio da autonomia da vontade. Ou seja, a ampla liberdade para traçar as regras para que o conflito futuro seja realmente dirimido. Deu para entender, pessoal? Se não, volto atrás, não tem problema nenhum. Veja, então, que as normas adotadas pelas partes, o que nós escolhemos, não podem, evidentemente, chocarem-se com princípios da opinião pública local, a ordem pública. Por exemplo, eu posso escolher uma regra do direito francês para aplicar, mas na hora da sua aplicação no Brasil, ela se choca com uma impossibilidade, porque a lei brasileira não aceita aquela regra. Isto é violar a ordem pública constituída. E, neste caso, nem o árbitro pode autorizar a sua utilização. O artigo, agora sim, o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro vai estabelecer esta necessidade. Repito, artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Muito bem. A lei brasileira, vocês se recordam da última aula, mas é a Lei 9.307 de 96, e por isso mesmo é uma norma muito nova, embora tenhamos aí perpassado já quase mais de 20 anos, em nível histórico, segundos atrás. O Brasil ainda não está acostumado à utilização exclusiva da arbitragem. Nós ainda imprimimos nas soluções de questões envolvendo as partes a solução do Poder Judiciário. Aqui, no entanto, havia muita desconfiança quando a norma foi criada, em que ela, por exemplo, poderia preterir a presença de advogados no julgamento. E houve, inclusive, uma certa intervenção da OAB, a Ordem dos Advogados, nessa relação, querendo manter a chamada reserva de mercado para os advogados. Ocorre que, diferente do que se imaginava, os advogados, mais do que nunca, são utilizados no sistema arbitral, porque eles podem, inclusive, estar representando a parte que é a parte que está constando do litígio, porque a parte realmente não sabe como funciona a arbitragem. Então, vejam, a colocação que se faz é que os próprios advogados têm submetido
a aplicação integral da sua experiência também no sistema arbitral. Ora, de qualquer forma, esta lei também exclui a chamada necessidade de homologação da sentença estrangeira. Vamos fazer um pequeno repertório, porque fica muito difícil, pessoal, eu definir a vocês numa única aula o que é uma homologação de uma sentença estrangeira. Eu quero dizer o seguinte: todas as sentenças judiciais dadas pelo Poder Judiciário de outro país que não o Brasil, se tiver que surtir efeitos no Brasil, por algum motivo, ela terá que ser homologada aqui internamente. Isso significa que o Superior Tribunal de Justiça em Brasília deve dizer: pode ser homologada. E é neste momento que há a eficácia e validade daquela decisão. Se não houver homologação, não é eficaz, não é válida. E, portanto, não pode ser aplicada no Brasil. Então, o que eu estou dizendo, assim, a homologação, por seu turno, da sentença arbitral, certo? Ela não é necessária no Brasil. Por quê? Porque, na verdade, essa sentença arbitral, ainda que estrangeira, ela pode ser aproveitada diretamente nos atos de execução. Vamos pegar o exemplo que facilita mais. Eu estou em mãos com uma decisão de uma sentença francesa que julgou a partilha de bens do meu falecido pai entre mim e meu irmão. Ora, esta sentença francesa refere-se a bens situados no Brasil. Então, o juiz francês decidiu a partilha de acordo com a lei francesa e não de acordo com a lei brasileira. Porque foi ele que julgou. E quando ele julgou de acordo com a lei francesa, a decisão que vai vir para o Brasil, porque eu depois vou ter que registrar esses documentos, registrar os imóveis no meu nome, e o meu irmão vai ter que registrar no nome dele, isso tem que ser eficaz no Brasil, tem que ser válido. E para isso vai passar pelo crivo do STJ. E o STJ vai dizer, homologo, é válido. Agora, se no caso concreto que eu acabei de me referir, o STJ não homologar, eu não tenho o que fazer. Essa decisão vai ser pacificada como nula. Porque, em primeiro lugar, só quem pode decidir sobre imóveis situados no Brasil é o juiz brasileiro. Veja que esta circunstância traz a ideia clara de que o elemento impeditivo da homologação no Brasil foi que um juiz estrangeiro julgou isso, quando no direito brasileiro só o juiz brasileiro poderia. Então, vejam, obriga-se a parte a ingressar de novo com o inventário e fazer uma nova partilha de bens no Brasil, senão não vai ter validade. Certo? Então, obviamente, quando ocorrer este fato em relação às decisões arbitrais, estas não precisam de homologação judicial. Certo? Porque no crivo do Poder Judiciário brasileiro, ela já é um título que pode ser executado. Certo, pessoal? Não sei se estão entendendo, eu estou meio perdido disso aí. Me perguntem, por favor. Bom, eu referi ao início desta aula sobre um elemento básico que é fonte do direito arbitral internacional. Quais são as fontes do direito internacional? Chamado privado. Nós vamos ver que esse direito internacional privado, porque até agora nós estamos vendo direito internacional público, né? O direito internacional privado é uma relação jurídica em que envolve questões de natureza privada, ou seja, questões que a parte pode se submeter livremente, ou seja, não são questões de direito público, onde a parte não tem nenhuma ingerência
sobre os fatos, e estas regras da arbitragem internacional vai determinar que o direito internacional privado, em primeiro lugar, não é internacional, ele é direito interno. Surpresa, né? Por quê? Porque ela se respalda na lei brasileira, a chamada Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Ok? Muito bem. De outro plano, estas normas do direito brasileiro são as normas estruturais básicas para definir qual é a lei que vai ser aplicada. O que pode, então, ser a lei brasileira, os tratados internacionais feitos entre aqueles três estados, o costume internacional, a jurisprudência arbitral, ou seja, o conjunto de decisões tomadas no mesmo sentido por outros árbitros, a doutrina, que é o ensinamento dos juristas, os princípios gerais de direito e mais um de todas estas regras, a chamada lex mercatória. Vou pronunciar L-E-X, separado, mercatória. A lex mercatória é uma inovação neste sentido. Nós estamos analisando que todas as fontes do direito internacional privado, são fontes que ocorrem em todos os países do mundo. Não tem exceção a esta regra. Agora, a lex mercatória, ao contrário, só ocorre no sistema arbitral internacional. É como poderíamos mais ou menos denominar a lei dos mercadores, né? Ou seja, aquelas regras que foram consolidadas desde a época medieval entre negociadores internacionais que pretendiam comprar e vender produtos, evidentemente, no período da Europa medieval. Então, vocês imaginem a seguinte circunstância. Um navegante norueguês que viaja até um porto italiano em sua nau para vender pescado. Em primeiro lugar, imagine se este norueguês, que tem uma linguagem, um idioma todo típico, falar com o italiano. Em primeiro lugar, a não ser as pessoas que tivessem convivência com italianos, apreendiam estas relações, mas, em geral, não havia curso de línguas. Como é que eles se relacionavam? Como é que eles discutiam os seus negócios? Através de aspectos gestuais, símbolos, questões envolvendo siglas e coisas que foram sendo contempladas como usos e costumes e que deram certo e que levaram estes comerciantes a vender. Por exemplo, eu entregava o pescado e você me dava lá 3 moedas italianas. Eu digo, não, eu quero 5 moedas italianas. Gestualmente, eu estou mudando o preço. E veja, isto começou a conduzir as negociações entre aquele período, onde, evidentemente, graçava o desconhecimento absoluto do que ocorria em outras culturas. Assim sendo, a lex mercatória foi sendo construída a partir disso, porque ela é um conjunto de regras de direito, que se tornaram de direito, que são conhecidas e utilizadas por todo mundo. Mais importante do que isso, elas não têm nenhum vínculo com o ordenamento jurídico legal de algum país. Elas são autônomas. Não há nenhum país que tenha a sua regulamentação em lex mercatória. Ou seja, é uma norma que foi sendo criada autonomamente, certo?
vinculando sistemas legais que eram específicos, tendo por fundamento os usos e costumes de certas localidades, onde seriam adotadas determinadas cláusulas padrão. Ou seja, nós elaborávamos, no fim, o contexto de uma cláusula. Eu já esclareço a vocês. Um contrato tipo, que era sempre o mesmo, e outras práticas que passavam a ser reconhecidas internacionalmente. Ora, pessoal, imaginem-se essa circunstância. Se este instituto da Lex Mercatória é sério, é válido, é aceito por todos, ele é moralmente ético. Ele conduz à seriedade do negócio jurídico ou do comércio internacional. Estes usos e costumes, por serem adotados por todos, vão formar um conjunto de normas, de leis, que vieram a ser depois consagradas pelo direito internacional. Ou seja, um conjunto de normas que já foram definidas no cenário do comércio internacional antes. E aquilo tudo é uma reiteração de aplicação desta conduta. Atualmente, a Lex Mercatória ainda existe e é muito utilizada. A chamada nova Lex Mercatória, ela é um conjunto de normas, ouçam bem, anacionais, sem nação, normas criadas pela experiência humana, normas criadas pelas correlações negociais entre os homens, e estão desvinculadas, portanto, de qualquer ordem jurídica de Estados, estando, portanto, evoluindo para um direito chamado transnacional, entre os países, transnacional. Ou seja, construído dentro de uma ordem jurídica de natureza internacional. Assim sendo, vejam bem, a integração destas práticas determinaram vários exemplos que nós podemos lembrar a vocês e que vamos trazer inicialmente agora um exemplo. Vocês já ouviram falar de preço FOB? O que é FOB? Ou preço CIF. Para os alunos de comércio exterior, provavelmente isso é bem conhecido, porque isso milita dentro da área do comércio exterior. O que é o preço FOB? E o que significa FOB? F-O-B. Isto foi engendrado, certo? Pelos comerciantes das mais antigas eras, desculpem, no momento em que, o cachorro, brincadeira, no momento em que as pessoas começavam a se acertar. E o preço FOB, F-O-B, significa Free on Board. Free on Board. Livre a bordo. E num contrato internacional, essas três letras designavam várias cláusulas de um contrato. E o preço FOB significa, dentro de um contrato de importação ou exportação, vejam, duas partes, importador e exportador. Qual é o tipo de atuação que ocorre entre eles? O exportador vende para o importador. Ocorre que o importador é brasileiro e o exportador é espanhol. Nós temos um largo espaço a ser transitado pelo produto para chegar às nossas mãos. E vejam, quando eu digo free on board, eu simplesmente estou dizendo que todas as despesas desta transação
serão suportadas pelo espanhol, que é o exportador, até a entrega da mercadoria dentro do navio. Ou seja, ele transporta da sua indústria até o porto local e ele desembarca a mercadoria dentro do navio, livre a bordo. A partir deste momento, todas as obrigações correspondentes até a entrega final ao importador são obrigações exclusivas do comprador. Vejam, a partir da saída do transporte marítimo, a chegada no Brasil e a remessa até o seu estabelecimento comercial, tudo isso é ônus do comerciante nacional. E aqui nós estabelecemos exatamente quem paga o imposto, quem paga o frete, quem paga o transporte e assim por diante. Vejam, 3 letras. Temos o preço CIF, temos o preço ex-works, temos vários tipos de palavra que vai designar todos, chama-se Incoterms. Incoterms. Estes são os incoterms, que eu acredito que vocês, alguém aqui já tenha estudado, né? Eu acho que é importante. E vejam, eles são estruturados dentro de uma ciência que vai delimitar que o contrato tenha que ser o mais simples possível. E eu digo a vocês, os contratos internacionais, embora algumas formalidades estruturais, são muito mais singelos dos contratos de direito interno. Eles podem se reproduzir em várias espécies. A proforma, por exemplo, né? a fatura, o contrato propriamente dito, entre outros. Então, vejam, a facilitação do entendimento dos objetivos daquele contrato, das suas cláusulas e de suas condições, deve estar bem enunciado dentro, às vezes, de uma só página. Isto é indispensável. Isto é indispensável. Porque isso vai trazer exatamente a segurança jurídica indispensável pelo uso do lex mercatória. Né? E vejam que todos estes ditos contratos internacionais, eu já fiz uma referência rápida, repetindo, importação, exportação, transferência de tecnologia, representação comercial, distribuição, joint venture, entre outros, todos estes contratos, certo, que começam a girar mundo afora e começam a se repetir dentro de uma mesma estrutura, eles ensejam a criação de um documento único, que é um contrato típico. Ora, para que nós vamos elaborar cada vez que vamos fazer um negócio idêntico àquele que já foi feito, um novo contrato? Todo formalmente considerado? Não, usamos o contrato típico. Isso, então, veja, porque também ela é uma decorrência natural das decisões arbitrais estabelecidas pelos árbitros. Os árbitros que são eleitos para decidirem de acordo com a lex mercatória, eles já têm em sua cabeça o contexto do que vai ser deliberado. E vamos buscar mais. A solução extrajudicial da arbitragem, em muitos casos, ocorre em virtude da deficiência do nosso poder judiciário, não só do nosso, como de vários poderes judiciários. Qual é o grande problema que os empresários, em geral, reclamam do judiciário? Com toda razão. Primeira, o elevado valor das custas de um processo. Segundo lugar, a morosidade da justiça, a demora. Processos que estão aí há 40 anos, tramitando. A falta de conhecimento específico por muitos juízes sobre o fato, que inclusive levam eles a deliberar de forma errada, porque eles não têm conhecimento técnico suficiente. A falta de previsibilidade.
das decisões que possam vir, porque agora você ganhou em primeira instância, perde em segunda e vai ganhar em terceira. Né? Quando se imaginava que a decisão estava feita, tudo retorna ao status quo ante. E sem falar do complexo e exagerado sistema de recursos. Nós temos 2, temos 3, temos 4 recursos, ou seja, uma infinidade de regras jurídicas que vão eternizando o processo. Ora, eu tenho um processo, e vocês podem acreditar se quiserem, que eu era estagiário em direito quando ele iniciou. E eu comecei a trabalhar como estagiário do advogado que eu desempenhava atividade e comecei a articular este processo. Vocês não vão acreditar que até hoje esse processo existe. Esse processo iniciou em 77, 1977. Isso existe na comarca do Rio Grande do Sul. E não se consegue levar esse processo para frente, porque tem sempre, digamos, o termo vivaldino, advogado que está perdendo, mas quer perpetrar, quer eternizar essas decisões através de novos e novos recursos, e a coisa não termina. Ora, pessoal, isto está sinalizando que o caminho da arbitragem é o melhor de todos. Não é isso? O procedimento arbitral é simples, é menos ritualizado, é pouco formalista, além do que é mais célere, e outro, é sigiloso. Eu não preciso publicar as decisões nem deixar o público assistir um julgamento por arbitragem. Se envolver, por exemplo, segredos de natureza tecnológica, industrial e assim por diante. Os atos não precisam ser publicizados, porque eles só interessam às partes e ao árbitro. Acabou a relação. E vejam como é importante isso, né, pessoal? De qualquer sorte, esses contratos internacionais definiram a utilização de um sistema modelo, o chamado uma lei modelo. Esta lei modelo foi criada pela UNCITRAL. A UNCITRAL, que é a sigla de um acordo internacional, de uma comissão internacional das Nações Unidas, da ONU, para o direito comercial internacional, em 85, ela criou uma lei modelo. E esta lei modelo é a base de harmonização da arbitragem em todo o mundo. Todo mundo aceita esta regra, que é a chamada United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL, certo? Vejam que esta definição da existência de uma lei modelo publicada pela ONU desde 85 tem permeado todas as decisões arbitrais, porque ela é uma espécie de regulamento, uma conduta, as regras do jogo, enfim. A celeridade e a informalidade e a possibilidade da escolha de uma lei aplicável fazem da arbitragem um método atraente e seguro. Concorda? Por quê? Porque ele é preciso em suas deliberações. E os operadores do comércio exterior têm um grande apego a estas regras, face ao fato de que, em vários países, eles harmonizam o comércio internacional. Eles viabilizam o quê? As regras determinantes de justiça internacional na área do comércio. Assim sendo, eu esclareceria para vocês que aqui numa fórmula muito sumária de estabelecer estas definições, eu estaria a definir com vocês a importância dessa arbitragem internacional, certo? Antes de adentrar em outro ponto, eu gostaria de saber se nós temos alguma outra dúvida. Eu vou iniciar, não vou conseguir terminar, acredito eu, certo? Em relação à minha pretensão aqui, talvez espúria, mas vamos tentar.
que é exatamente... Deixa eu só me localizar aqui, por favor. Uma introdução ao direito internacional privado. Uma introdução ao direito internacional privado. Nós dispomos de algum tempinho e eu gostaria... Essa seria a nossa próxima aula. A não ser que vocês tenham questionamentos a serem feitos. Eu fico à disponibilidade. Qualquer um de vocês. Certo, pessoal? Professor, Pois não? eu tenho uma pergunta em relação... Quando há discordância entre as partes, dentro da questão da arbitragem em relação à escolha do direito a ser aplicado, é o árbitro que vai definir esse direito? Não, vejam bem. Ou as partes são obrigadas a entrar em um consenso? Não obrigatoriamente. O que acontece? A ideia é que a liberdade deles deliberarem é plena. E este é o momento que as partes têm que aproveitar. E tem que aproveitar muito bem aproveitado, porque se deixarem para um juiz de direito resolver isso, porque quando uma parte não aderir à arbitragem, vou ter que obrigá-la a aderir através do judiciário. Se um juiz de direito fizer isso, ele pode determinar um grande prejuízo para a solução da questão. Certo? Então, veja, o juiz de direito, como é o titular do direito de polícia, ele pode obrigar, vai fazer, sim, arbitragem, vai fazer o compromisso, sob pena de penalização, etc. e tal. Então, vejam, neste caso, se a parte se recusar ainda a escolher a lei aplicável, o que poderia ocorrer? Poderia ocorrer que as partes vão ter que se submeter ao regime regular do direito internacional privado. É o juiz que escolhe a lei aplicável na forma da lei. E eles perdem a disponibilidade, que é a premissa básica da arbitragem. Certo? É isso. Bom, pessoal, vamos nos concentrar um pouquinho agora que nós estamos mudando de foco, embora essa questão da arbitragem esteja muito próxima. Eu gostaria de ter tido tempo de falar sobre os contratos internacionais. Eu estou vendo que estamos meio em cima, nós temos dia 23, já temos uma prova, eu acho que é isso, né? Dia 16, dia 23, dia 16, na verdade, a semana que vem já, né? E já está muito em cima do laço, e aí eu vejo que não há possibilidade, mas eu tenho que falar de direito internacional privado, né? Bom, pessoal, eu tive um grupo de estudo dentro da PUC, em que se tratava exatamente do direito internacional econômico. Este grupo de estudos era sábados à tarde, e era com mínimo 40 alunos. E este grupo foi um grupo exemplar, porque ele durou 8 semestres, certo? E os alunos que emergiram deste curso, eles até hoje me pedem para retornar o curso, que não era só eu, professor, eram alguns professores que eu escolhi, para retornar, porque essas noções vocês não têm na faculdade. E aquilo ali era um complemento indispensável. Eu estou ainda pensando se vamos retomar. Mas vamos falar de um pouco de direito internacional privado. Nós temos não muito tempo, mas eu pretendo levar. Pessoal, direito internacional privado, primeira questão, não é internacional. O direito internacional público é o verdadeiro direito internacional. Primeira natureza exponencial do direito privado. Veja, ele não é internacional, mas é privado. Ele regulamenta questões de natureza privada. O que é o direito privado e o que é o direito público? Pessoal, tudo que contextualiza-se no Código Civil brasileiro é matéria privada. Tudo que se contextualiza no Código Comercial brasileiro é matéria privada. Vejam, matéria que as partes têm disponibilidade de agirem. Em contrapartida, o direito público é aquele que é feito de fórmula inerte. É a lei obrigando. A lei obriga você a pagar imposto. Você não tem maleabilidade para discutir isso. Você tem que pagar o pedágio na freeway.
Você não tem maleabilidade de dizer, eu sou contra, azar o seu. Se você não pagar, você não transita. Né? Ou seja, todas essas normas tributárias, penais, estas normas de natureza repressiva, como o direito tributário, o direito administrativo e outras semelhantes, não são objeto do direito internacional privado. Apenas estas que há disponibilidade pelas partes, que podem ser, por exemplo, o direito civil e o direito comercial. O que se estuda no direito internacional privado? A relação de natureza privada, ela nasce entre sujeitos de direito, entre duas pessoas físicas, ou uma pessoa física e uma pessoa jurídica, ou entre duas pessoas jurídicas. Concorda? Essas relações são privadas, ou seja, o casamento é direito público ou privado? O casamento é direito público ou é direito privado? Privado. É privado, porque a parte pode dispor, caso ou não caso. Não é isso? A lei não obriga você a casar. Né? Por outro lado, a questão vinculada à prisão por dívidas, que não existe. Se houvesse, que houvesse uma prisão por dívidas, é de natureza pública, né? Você não pode optar pela decisão. Então, vejam, no direito privado, nós vamos estudar lá a questão vinculada ao início e o fim da personalidade do homem, o nascimento e a morte. Nós vamos estudar o nome da pessoa e as suas alterações de nome. Nós vamos estudar bens móveis, bens imóveis. Nós vamos estudar posse e propriedade. Nós vamos estudar obrigações, contratos. Nós vamos estudar sucessões entre pais, entre filhos. E vamos estudar o direito das pessoas jurídicas, o Estatuto da Pessoa Jurídica, ou das sociedades empresariais como um todo. Esta é o conteúdo do direito internacional privado. E é só este. Tá, mas o que faz a existência de uma relação jurídica privada? O que leva à consideração deste fato, o que faz com que haja uma relação de direito internacional privado, é o fato de um brasileiro residente no Brasil, não necessariamente, mas um brasileiro submetido à lei brasileira e um estrangeiro que aqui está domiciliado, portanto, submetido ao direito brasileiro, acho que vocês isso já sabem, né? Mantenha uma qualquer relação com um estrangeiro, seja de que país for. Esta relação nasce dentro do direito brasileiro. Ali vai estar definido qual é o direito que eu vou aplicar, o brasileiro ou o estrangeiro. Esta é a grande dúvida. É o chamado conflito de leis no espaço. Conflito de leis no espaço. A lei brasileira ou a lei francesa? E o que define o direito internacional privado? Qual a lei deve ser aplicada nessa relação? Veja que, então, é um conjunto de normas que são normas de sobredireito, ou chamadas normas indiretas, que tem como objetivo não é resolver o conflito. O objetivo é escolher qual é o ordenamento jurídico que vai ser aplicado. Ponto final. Qual ordenamento jurídico deverá ser aplicado? Isso é importante, pessoal. Isso é muito importante. Porque no momento em que nós temos que definir, por exemplo, uma questão envolvendo um contrato, vamos aproveitar aquilo que falávamos, eu vou lá na lei de introdução às normas do direito brasileiro e vou ver lá no artigo 9º, que ali diz: aplicar-se-á a lei do país onde a obrigação foi constituída para regulamentar seus litígios. Veja, é a lei que está dizendo.
Então, vejam, ela não está dizendo que é o Brasil, ela está dizendo que aplicar-se-á a lei do local em que se constituiu a obrigação. Se você assinou um contrato na Alemanha, aplicar-se-á a lei alemã. Essa é uma das relações. Outra relação é a relação de casamento, né, que já falamos, a relação envolvendo até a própria morte do sujeito, a questão envolvendo a propriedade de bens, a posse de bens e todos os conflitos que deles derivam. E quando há esta conexão internacional, eu tenho que resolver para escolher qual é a lei que eu vou aplicar. Quem é que delibera isso? Como o sistema, invariavelmente, se socorre do próprio judiciário, quem escolhe é o juiz. Mas ele não escolhe livremente, ele escolhe de acordo com a lei. E ali, como está escrito na lei, ele tem condições de dizer, neste caso, que envolve sucessões, eu vou utilizar o critério de aplicação da lei de domicílio do defunto, bem assim que está na lei. Desculpe, não é brincando. Poderia usar um termo mais leve, né? Mas é o que a lei diz. O domicílio do morto, ou seja, aquele local em que ele vivia até morrer, até o dia da morte, ou quando da morte. Ali é o domicílio dele e, portanto, é essa lei que vai preservar, ainda que ele seja brasileiro e que tenha falecido em Genebra, na Suíça. Então, vou aplicar a lei suíça. Todos estes detalhes estão estabelecidos nesta lei de introdução, que eu vou trazer a vocês a ideia a partir eu acho até que eu já juntei alguma coisa, no Moodle eu já juntei sim, vocês podem já ir analisando se quiserem, que vão estabelecer lá no finalzinho exatamente a conotação, é um quadrinho que tem ali, qual é o assunto? Assunto envolvendo o início da personalidade do homem, o nascimento. Vai ver, domicílio vai indicar a lei aplicável. Bens, o local da situação do bem, onde o bem está localizado, e assim por diante. Então, esta é a regra brasileira, certo? Contemplada diante da lei estrangeira. E aí vocês perguntariam, tá, mas se o juiz decidir que a lei que se aplica é a lei francesa, porque lá era o seu domicílio, isto é válido? O juiz brasileiro pode julgar de acordo com o direito francês? Pasmem, meus amigos, sim, não só pode, como deve. Se a indicação da lei brasileira delimitar a aplicação da lei estrangeira, e se o processo for distribuído para o juiz brasileiro vai ter que julgar de acordo com aquele direito estrangeiro. Que parece um absurdo, que parece que só o juiz que tem competência é o de lá. Assim como o juiz estrangeiro pode julgar de acordo com o direito brasileiro. Vejam agora que encrenca nos metemos, né, pessoal? Como é que o juiz pode julgar de acordo com o direito estrangeiro se ele não conhece todo o direito estrangeiro? Porque existe um mecanismo criado pelo direito internacional privado, que é que quando eu alegar num pedido a aplicação da lei estrangeira, eu vou ter que levar ao processo uma cópia desta lei e uma certidão de vigência dessa lei, devidamente traduzida por tradutor juramentado. E, com isso, o juiz toma conhecimento da lei e deve julgar de acordo com a lei estrangeira. Isso é uma questão de processo civil internacional, que nós vamos ter que complementar ainda, talvez, no último dia de aula. Mas eu gostaria de relembrá-los que o objetivo aqui é escolher o ordenamento jurídico aplicável. E eu pergunto assim, se aquela relação jurídica envolver, por exemplo, a discussão acerca de uma guarda de filhos. Eu acho que eu até já cheguei a dizer a vocês isso. A guarda de filhos disputada entre mãe e pai biológicos.
A mãe se separou do pai, e o pai está em outro país, reside domiciliado nos Estados Unidos. Eu não sei se vocês se recordam, até um caso concreto, que a mãe volta para o Brasil, separando-se do marido, traz o filho, e aqui ela casa novamente, tem um novo filho e ela morre no parto. E a criança, que era filho originário daquele americano, biologicamente considerado, começa a haver uma disputa. Ele fica no Brasil, ele fica nos Estados Unidos. Quem é que vai deliberar? Quem é que vai decidir? Na verdade, para fonte do direito internacional privado, não vale só a lei interna. Se os dois países estabeleceram um tratado internacional a respeito deste assunto. Um tratado internacional, pessoal, que é um tratado que vai estabelecer exatamente a harmonização da lei deste ponto. Neste caso do menino que a mãe morreu, embora a discussão entre a aplicação do direito brasileiro e do direito americano, acabou prevalecendo a indicação do direito americano, porque este tratado feito há anos antes, entre os Estados Unidos e o Brasil, era um tratado que já deliberava, no caso de falecimento, desaparecimento ou perda de um dos cônjuges, permanecerá a guarda em poder do cônjuge biológico. Portanto, a criança acabou sendo, de fato, entregue ao pai biológico. Esta é uma questão... pergunta, professor. Onde é que tramitou? Na verdade, a tramitação dele não chegou sequer a iniciar-se, porque alguém mais atilado se deu conta que havia um tratado. A discussão se colocou muito mais a nível de debate entre as autoridades americanas e as autoridades brasileiras. Né? Mas resultou, no final, a ideia de que já há um tratado internacional, portanto, ele harmoniza a regra para ambos. Uhum. Teria o privilégio da mãe se a mãe tivesse prevalecido, né? Mas não era o caso. Então, vejam como é que nós temos que contemplar esse chamado direito internacional, através de fontes internas e fontes internacionais também. Né? Por exemplo, uma decisão de um tribunal internacional é compulsória, e, portanto, ela vai prevalecer, certo? A lex mercatoria, que nós acabamos de falar, também é uma regra que possa ser aplicada no direito internacional privado, mormente no tema envolvendo contratos ou obrigações, certo? Este conflito de leis no espaço, certo? Tem como objetivo ser evitado pelo direito internacional privado. Nós não queremos este conflito. E, por isso, nós vamos delimitando que este conflito deva ser evitado pela indicação daquela ordem que deva ser aplicada. Ou seja, a regra sobre conflito de leis no espaço está configurada na lei brasileira. O conflito de leis no espaço, então, poderá ser resolvido ou delimitado pela lei brasileira ou por um tratado internacional ou outras fórmulas, inclusive a própria lex mercatoria, se isso for o caso. Ora, tudo isso vai determinar algumas regras básicas. Por exemplo, os chamados elementos estrangeiros de uma relação jurídica. O domicílio do pai nos Estados Unidos, por exemplo. Segundo, o pagamento da dívida que vai ser procedida no Chile. Terceiro, as garantias prestadas na Argentina. A depender do elemento estrangeiro invocado, haverá uma norma diferente que será aplicada a cada caso. Então, depende do litígio, depende das circunstâncias ditas litigiosas envolvendo o conflito. Por exemplo, os fatos jus privatistas, certo? Fatos de direito privado são as questões civis e empresariais, como já falei a vocês, como, por exemplo, o casamento, os contratos, responsabilidade civil, as sucessões. Fatos de direito privado que têm conexão internacional desde que possuam o chamado elemento de extraneidade. Domicílio, situação do bem, local das partes, etc., etc. e tal. O nome direito internacional público pode confundir-se,
por exatamente envolver uma matéria que é estabelecida em lei, que é pública, mas que regula relações privadas. E ela vai prevalecer, esta relação privada, face a este dito elemento de extraneidade. Ora, pessoal, eu, por exemplo, teríamos, então, que analisar, e vamos analisar com mais prioridade adiante, que esta relação pode ser típica ou atípica. Uma relação típica é que não envolve conflito de leis. Por exemplo, um casamento entre uma gaúcha e um catarinense. Isso envolve conflito de leis? Por que que não? Porque a lei é a mesma, é a lei brasileira, não é isso? Quem regulamenta a lei do casamento é a lei vinculada ao Código Civil brasileiro. Isso não é uma relação internacional. Uma relação atípica, aquela que tem o potencial de aplicar mais de um ordenamento jurídico. Assim, ó, um casamento entre uma brasileira e um australiano. Vejam como modificou a estrutura. Por que que modificou? Porque aqui nós temos duas ordens jurídicas disputando o mesmo espaço. E eu não posso decidir por duas questões jurídicas, ainda que elas decidam sobre a mesma questão. Como é que eu vou decidir, por exemplo, de acordo com a lei australiana uma coisa e pela lei brasileira outra? Então, vejam, quando ambas tipificarem a mesma situação, nenhum problema. Agora, quando forem diferentes. Pessoal, nós temos, então, assim, que contemplar esta análise de uma maneira mais precisa, mais clarividente, mais classificativa, mais qualificadora, estabelecendo, então, uma regra que eu vou positivar na próxima aula diante de vocês para a gente analisar com prioridade. Se possível, ainda na próxima aula, vamos falar um pouco de processo civil internacional. Nós falamos em lei aplicável, mas quem é o juiz que pode julgar? Isso nós ainda não falamos ainda. Tá? Então, nós temos um problema processual, que é a escolha do juiz, e temos um problema de direito, que é a escolha da lei. E, às vezes, os alunos confundem uma coisa com outra. Né? É claro que vocês não vão ingressar na complexização dessa matéria, até porque teriam que ter uma formação quase que completa em direito, porque essa disciplina, Direito Internacional Privado, ela é ministrada no último semestre letivo, quando o aluno já passou por todo o direito civil, por todo o direito comercial e todas as disciplinas de direito público, então ele já sabe o direito. E isso torna sensivelmente mais complexo. Por isso que, para vocês, eventualmente, eu gostaria que ficasse ao menos a ideia basilar da questão para que se possa, eventualmente, até discutir sobre os temas. Ok? Bom, pessoal, cansei. Hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Agradeço muito a participação de todos, Carolina, o Lorenzo, a Ellen, a Gabriela, o Lucas e o Ricardo. Muito obrigado. E, eventuais questões, continuem me questionando, certo? Agradeço a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Uma boa noite. Professor. Valeu, professor. Boa noite. Obrigada pela aula, senhor. Tchau, professor. Boa noite. Até logo. Um abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.